Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Hoje vamos dar continuidade ao tema geral Organização da Justiça Eleitoral, abordando especialmente os TREs. A fonte principal do nosso conteúdo é o artigo 120 da nossa Constituição, tá bom? Pois bem, o que você tem que saber sobre a organização dos TREs? Primeira coisa é que haverá um TRE na capital de cada estado e um no Distrito Federal, tá bom, gente? Então serão ao todo 27 TREs espalhados pelo Brasil. Outra coisa importante, importantíssima na verdade, é a composição dos TREs. A gente tem que saber, tem que estar na ponta da nossa língua, tá bom? Serão 7 membros. E quem são eles, gente? 4 desses 7 membros serão escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, sendo 2 desembargadores do TJ e 2 juízes de direito indicados também pelo TJ, tá bom? Um dos membros vai ser indicado pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Ele será um desembargador federal se a capital do estado for sede também de TRF, ou será um juiz federal se a capital do estado não for sede de TRF. Explicando melhor com um exemplo, gente. O nosso TRE do Paraná, Curitiba, não tem sede de TRF, não tem sede de Tribunal Regional Federal. Então, quem compõe a corte do TRE do Paraná é um juiz federal indicado pelo TRF respectivo, qual seja o TRF da 4ª região, que tem sede em Porto Alegre, tá bom? Já o TRE do Rio Grande do Sul, que Porto Alegre tem sede de TRF, então quem compõe a Corte Regional Eleitoral daquele estado, na classe de membro do TRF, é um desembargador federal indicado pelo TRF respectivo. Tá bom, gente? Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha na composição desses 2 TREs, tanto no TRE do Paraná quanto no TRE do Rio Grande do Sul, no site deles mesmo, né? Bota lá composição da corte. Vai aparecer discriminadinho. No caso do TRE do Paraná, vai aparecer que a classe de membro do TRF é um juiz federal. E lá no Rio Grande do Sul vai falar que é um desembargador federal. Tá bom, gente? Não acabou. Nós só falamos de 5 dos 7 membros. Então, além desses 5, nós temos 2 dentre 6 advogados compondo os TREs de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ e nomeados pelo Presidente da República. Perfeito, gente? Prosseguindo. Dentre esses 7 membros, quem poderá ser o presidente e quem poderá ser o vice-presidente do TRE? Isso está previsto no nosso artigo 120, parágrafo 2º da Constituição, né? O presidente e o vice serão eleitos dentre os desembargadores do TJ, tá bom? Então, aquele que não for o presidente vai ser o vice e o que não for o vice vai ser o presidente, tá bom? Isso é facinho, bem tranquilo, né? Agora, uma dúvida ressalta a respeito do corregedor regional eleitoral. Se você procurar tanto na Constituição quanto no Código Eleitoral, você não vai achar nenhuma previsão específica de quem será o corregedor regional eleitoral, porque não tem, gente, não tem mesmo. Isso vai depender do regimento interno de cada TRE. Geralmente, o vice-presidente acumula também a função de corregedor regional eleitoral, tá bom? É assim aqui no Paraná e é assim em São Paulo também. Não sei se em outro regional tem uma configuração diferente, mas geralmente o vice-presidente também acumula a função de corregedor. Perfeito? E será que há algum impedimento para fazer parte da Corte do Tribunal Regional Eleitoral? Sim, nos mesmos moldes do impedimento para compor o TSE, ou seja, no nosso artigo 26, parágrafo 6º do Código Eleitoral, diz que não podem fazer parte do mesmo tribunal regional as pessoas que têm parentesco entre si, seja por afinidade ou não, até o 4º grau, gente, tá bom? No mesmo molde do impedimento que a gente falou no episódio passado dos membros do TSE. Beleza, gente? Outro ponto já batido no episódio anterior, que eu destaquei aqui também, é que não pode o membro de TRE ter cargo vitalício, ou seja,
Ele vai ser membro do TRE, no máximo por 2 biênios consecutivos, na forma do artigo 121, parágrafo 2º da nossa Constituição, tá? E o último ponto importante são as deliberações, né? Em regra, o TRE delibera por maioria de votos, ou seja, presentes 4 membros da Corte, eles já podem decidir sobre as questões diversas, né? Diversas questões que lhes são apresentadas. A ressalva que se faz é quando a decisão for a respeito de cassação de registro, anulação geral das eleições ou perda de diplomas. Essas decisões devem ser tomadas com a presença do quórum completo de deliberação, ou seja, os 7 membros devem estar presentes na Corte para que haja decisão sobre esses temas. Isso está previsto no artigo 28, parágrafo 4º do nosso Código Eleitoral, tá bom? Então, repetindo, cassação de registro, anulação geral de eleições e perda de diplomas exigem quórum por maioria, decisão por maioria absoluta, presente todos os membros da Corte Regional Eleitoral, tá? Se não tiverem presentes todos, ou adia-se a votação ou convoca-se para aquela ocasião o substituto, tá bom? Perfeito, gente? É isso que eu queria passar para vocês sobre a organização dos TREs. Muito obrigado pela companhia, pela confiança, tá bom? E sigam acompanhando o nosso podcast. Beijo grande, gente. Até mais. Tchau, tchau.